Oi, seja bem-vindo, bem-vinda novamente. A gente está aqui no podcast, começando mais um episódio, o último daqui dessa trilha com a Liane. E, gente do céu, eu não sei nem o que falar, porque assim, ó, vocês têm que assistir os episódios anteriores para vocês entenderem. E se vocês já estão no processo de expansão de consciência, saindo da Matrix, é nesse episódio que de vez você vai entender para que tu veio chamado nesse mundo. A gente vai falar agora sobre família, propósito e espiritualidade, tá? Mas antes, vamos falar aqui sobre o que a gente falou no episódio passado. A gente falou que 85% da dor dos brasileiros vem de abandono e rejeição. Olha o quanto isso é forte. E às vezes isso está causando vários problemas, vários vieses que você criou na tua cabeça, várias crenças e bloqueios. Então vai buscar uma psicoterapeuta, vai buscar alguém para você conseguir liberar essa crença aí, esse bloqueio. A gente precisa liberar o perdão. Então, o perdão é uma coisa que nos mantém... Né? É uma chave. Nos mantém preso. E eu acho que o perdão, na minha opinião também, ele é realmente a abertura do portal para a gente expandir a consciência de fato e a gente conseguir mudar internamente para a gente construir algo bom para a gente e a gente dar algo bom pro mundo. É, porque o que está dentro vai refletir fora. Exatamente. E... Olha, eu fui escrevendo aqui e fui me perdendo. E a agiota emocional toma conta de você. Adorei essa frase. É a mente, né? Ela tá o tempo inteiro ali te cobrando e você tá sendo conduzido pelas próprias cobranças. Se a gente for olhar, boa parte do que a gente pensa é mentira. Sobre a gente. Sim. Porque você acreditou em algo que foi dito pra você e você se prendeu àquilo, né? Eu acreditei uma vez que eu sempre falava, já como psicoterapeuta, como coach, eu ouvi uma pessoa que tinha uma autoridade falando referente ao que eu vivia, que autoconhecimento estava batido. E por muito tempo eu parei, acreditando que ele estava batido. E não tá. Se eu não me conhecer, como é que eu vou mudar? Não existe, não tem a possibilidade. Então, conhecereis a verdade vos libertará. Ou do outro, não a minha. Aquela que tá dentro de mim. E uma coisa que a gente escutou aquele dia, foi até a Aline que falou, eu achei o máximo, né? Pega esse agiota aí que tá e dá um nome pra ele. É verdade. O nome é bem chato, né? Tipo, ô Lucrécia, para de falar. Isso, eu já chamo de gralha. Eu volto e meio e falo, para de dar motivo pra gralha falar no teu ouvido. Gralha que fica, né? Então, manda essa gralha embora. Muito bom. E pra você que ainda não entrou no mundo digital, não perca essa onda, porque essa onda vai passar e tu vai ficar de fora. Olha só, estatisticamente, os influencers, eles cresceram quando veio a pandemia. Tu sabia disso? Então, se você analisar, consegue pegar essas informações na internet, dá um Google. Todos esses influencers, eles tiveram um ápice na pandemia, porque quando deu esse boom da internet. E agora tá vindo outra onda. É a onda da inteligência artificial que vai ampliar mais ainda. E se você tá de fora, tu vai perder essa chance. Então, se liga. Se você não sabe como fazer, seja mais digital. Entre aqui em contato que a gente ajuda você nisso. A gente vai falar hoje sobre a construção da vida atual, força espiritual e a missão, propósito. Olha só esse bloco. Então, como que foi construir a sua família no meio de tudo isso? Casamento, filhos, propósito, autoconhecimento. E qual foi o teu maior desafio? Eu acredito que o maior desafio para mim foi entender que o meu papel no meu relacionamento, que eu não era o homem do relacionamento, eu era a esposa. Bom. Então, o maior desafio era deixar de ser a Mulher Maravilha, que resolvia tudo, que ia atrás de fazer as coisas acontecerem, não importa o que acontecesse, né? Vinha de um padrão familiar, de ser forte e não descansar, né? Não entender o papel do meu esposo e o meu papel. Não estou dizendo que o esposo não tenha que ajudar, não é isso. Mas, por muito tempo, eu queria dar conta de tudo. Então, eu acredito que o maior desafio foi esse. Quando me tornei mãe, foi aprender a ser mulher e mãe. E aí, a gente precisa aprender a dividir os papéis.
né? Hormonalmente, os primeiros meses e anos ali, a gente é muito mãe, muito leoa, muito protetora. Mas nós não podemos esquecer que para existir um leãozinho, o leão maior estava ali também. Então, eu precisei aprender. Na fase do Riance foi uma fase muito difícil, porque eu tive ele com 18, então nós também passávamos fome. Esses dias eu fui olhar umas fotos lá que eu falei, Deus, eu no colchão, no chão, com uma criança de 40 dias de dieta, de cesárea, né? E às vezes o Rian nasceu prematuro, ficou na UTI. Né? Quantas semanas? Ele nasceu de 34 para 35 semanas. Que isso, a Duda nasceu com 31 semanas. Eita, de novo. E aí ele ficou, né, na UTI neonatal ali. Ele não veio, não foi aquela mãe que nasce, já vem mamar e tudo mais. Então, assim, eu precisei aprender a lidar com esses desafios, porque ninguém nunca tinha falado, ninguém nunca tinha me ensinado. A fortaleza da minha mãe fez com que ela gerasse em mim que eu precisava ser forte. Então, sentir dor pra quê? Era coisa de mimimi. A minha mãe falava assim, para de ser vilosa. Vilosa? Vilosa, né? Fica fazendo manha. Essa é a tradução. Então, mas era a forma com que ela também foi criada, né? Com força, resistência. E hoje eu falo, a gente tem que ser forte em Cristo, não forte de sobrecarga. Né? E por isso que muitas pessoas estão doentes emocionalmente. Aí dentro do meu relacionamento, eu acredito que esses foram os maiores desafios. Criar a família que eu tenho, desenvolver a família ali, a nossa família hoje, ainda é um desafio. No mundo que nós estamos, ainda é um desafio. Né? A gente anda contra os padrões, vamos dizer assim. Né? Padrões que hoje é dito. E eu não faço papel de comparação. Eu sigo os princípios e valores que eu acredito. Então, ainda é muito difícil. Principalmente quando a gente já tem filhos adultos. Porque tem algumas escolhas deles que machucam a gente. Que a gente não gostaria que eles tomassem. Mas eu também não posso me culpar pelas escolhas dos meus filhos. Eles já são adultos, né? Já têm consciência. E aí, o que eu posso fazer é entregar eles na minha forma para Deus. E pedir que Deus dê a eles discernimento e sabedoria. Com relação ao autoconhecimento, o autoconhecimento, ao desenvolvimento, ele é a minha maior base para ter discernimento e sabedoria para lidar. Porque eu sou uma mulher, eu tenho hormônios que existem semanas que eles estão aflorados, eu também me estresso, eu preciso lidar com o estresse, eu também tenho momentos de muita alegria, eu tenho momentos que eu sonho e os sonhos não acontecem, então em alguns momentos eu tenho que cuidar para não me frustrar. Então é aprender a lidar com o equilíbrio dia após dia. E uma coisa assim que talvez fique até de dica para quem está nos assistindo é eu não sofro por antecedência mais e nem vivo no futuro. Sim. Eu gosto daquela que a gente aprendeu lá juntas com a Dara, do coração, do aqui e do agora. Aquilo para mim sim foi uma virada de chave muito grande, porque eu sabia falar que eu gostava de viver no presente, mas eu não sabia falar uma forma que verbalizasse na prática o aqui e o agora. E hoje, as batidas do meu coração, elas me fazem estar no aqui e no agora. Então, isso é, para mim, algo que conduz ali a questão familiar, a questão do autoconhecimento, a questão de não me frustrar com aquilo que não está sob meu controle. De não chorar e não sofrer por aquilo que não me pertence. Eu vivo no aqui e no agora. Só para o pessoal entender, a gente teve uma dinâmica. A Dara, ela vai vir também no podcast, vai contar a história dela. E ela fez uma dinâmica onde que a gente precisa realmente praticar o mindfulness, né? Que é viver o agora. Só que é muito fácil falar. A gente coloca uma palavra em inglês e acha que, ok, vamos fazer isso agora. Não ensina como, né? Exato. E foi muito bom, porque eu também... Aí ela colocou uma música e a gente coloca a mão no coração. Na hora que tu tá passando... Todo mundo, às vezes, as pessoas já passam aquele momento de ansiedade que parece que a parede tá nos pressionando, a gente não sabe o que fazer, dá vontade de sair correndo. Então, só respira, tenta colocar uma música confortável, ou não, sai do espaço que tu tá e vai para um lugar silencioso, coloca a mão no teu coração e ele faz tutu, né? Tutu. Então, é aqui e agora. Aqui e agora. Aqui e agora. Respira. Então, calma. É assim.
E se precisar chorar, chora. A gente tem que aprender a Se abraçar, acolher. se acolher. Uma outra participante veio aqui, ela falou que às vezes quando ela tá assim, ela pega uma toalha, um manto, e ela põe assim nela e vai ali pro sofá e se acolhe mesmo, numa posição fetal, fica ali com a abraçadinha e só se respeita, sabe? E eu fiz isso. Porque às vezes, né, acontece as coisas. É o que eu falei, a gente tem os nossos momentos. Ah, mas você não trabalha com inteligência emocional? Justamente por trabalhar com isso que eu preciso aprender a me acolher e a me respeitar. Exato. Então fica outra dica aí. E como que você vê que a espiritualidade entrou no seu caminho de libertação? Quando que ela acendeu verdadeiramente assim e que você linkou uma coisa com a outra? Eu sempre vi Deus como algo maior do que a religião. Passei por todas as religiões, eu conheço todas elas, assim, as nossas aqui brasileiras, né? Que seria a católica, o espírita e a evangélica. Então, conheço um pouquinho de cada. E eu vejo, assim, que essa parte da espiritualidade é a intimidade que você tem com Deus. Não é placa de igreja. É intimidade. É você entender que Ele conhece você. Salmos fala que Ele conhece cada fio de cabelo que nós temos. Que Ele conhece... tem Jeremias diz que Ele conhece a gente antes mesmo da gente ser formado no ventre da nossa mãe. Então, quando você tem essa intimidade com Ele, você entende que aí que eu gosto muito de trabalhar essa parte, falar muito dessa parte, que é a parte que Ele conhece... Ele nos deu todos os dias a oportunidade de fazermos diferente, de decidirmos diferente, mas Ele te respeita porque Ele te deu o livre-arbítrio, é você que decide. Então, quando eu falo, quando eu trabalho, quando eu olho para mim com relação à questão da espiritualidade, eu sinto Ele de uma forma diferente. Eu não tenho um ritual para falar com Deus, para chegar a Deus, que eu tenho que pegar e ajoelhar e fazer o rito quase que um rito de passagem. Não. Eu tô andando no shopping, Senhor, mas por que o Senhor mostra essas blusinhas pra mim? Né? Oxi, o Senhor sabe como é que tá a minha conta. Eu falo assim com Deus. Às vezes eu tô brava, poxa, Deus. Né? Daí, às mesma hora, eu falo, ai, Deus. E aí, aconteceu uma situação bem engraçada comigo. Eu gosto muito de... Meu carro não é veloz, mas eu gosto de carro veloz. Eu acho lindo uma mulher num carrão que faz um barulhão que... eu acho apaixonante. E um certo dia, estava eu indo para minha casa, passando pelo Barigui, passou uma Ferrari. E aquela Ferrari fez um barulhão assim, e eu falei, nossa Deus, eu ia ficar linda dentro dele, mas eu ia ficar um nojo. Quando eu terminei essa palavra, saiu uma voz muito alta de dentro do meu carro. Por isso que eu falo que as pessoas me acham louca e eu não tô nem aí. Que falou assim, por isso que eu não te dou. Eu não vou te dar. Enquanto você não tá tendo maturidade pra isso ainda. Exatamente. Por que eu vou te dar um negócio se você vai ficar um nojo? Não, calma. Eu preciso, então, frutificar na sua vida, ou seja, te dar quando você estiver preparada para entender que aquilo que eu tô te dando, ele precisa transbordar na vida de outras pessoas. Ele precisa ser transbordo. E assim eu tenho essa intimidade. Eu vejo que nem quando eu te conheci, eu falei, Deus, entendi. Tô entendendo. Tipo, eu faço essas perguntas. Ele responde na hora? Não. Ele não vai responder. Mas ele começa a sinalizar. Então, eu vejo a questão da espiritualidade não como placa de igreja. E não tô dizendo pra ninguém deixar de ir pra igreja, não, tá? Não. Longe de mim isso. As pessoas que assistem têm maturidade pra entender isso. Isso, pode. Continua seu caminho, mas se quer um conselho, começa a falar com ele. Começa a ter ele como teu amigo. Amigo, sabe? É íntimo. Ele conhece teus pensamentos antes de você falar. Ele conhece tuas ações. Ele sabe quando você tá triste. Ele sabe porque os planos dele sempre vão ser maiores e melhores. Então, eu me apego nisso. Eu tenho isso pra mim como, Deus não quer te ver triste. Por que você tá triste? Vamos observar de onde esse gatilho, de onde tá vindo essa tristeza. E eu faço isso comigo.
Tem dias que eu tô meio abatida, assim, daí eu já paro e penso, assim, deixa eu ver a data. Primeira coisa que eu faço, deixa eu ver que data que é hoje. Porque às vezes é hormonal, gente. Vou menstruar, tô desanimada, tô triste, tô de TPM, aí eu preciso de um chocolate quente, eu preciso, sei lá, enfim. Eu vou buscar Já se conhece. Eu vou buscar o que vai me fazer feliz. Não, às vezes é hormonal, mas às vezes não é. Às vezes é um processo que você precisa passar. Deus tem algo comigo que eu falo, nossa, Deus, não precisava, mas eu não posso falar daquilo que eu não vivo. Então, quando vai chegar alguém para eu atender, geralmente, ou eu já passei pela situação, ou eu estou passando. E agora eu aprendi a não murmurar. A situação está passando, eu pergunto, Deus, quem é a cliente que o senhor vai mandar? Porque aceita que dói menos, vai mais rápido e passa logo. Porque se eu ficar no processo de dor, aí eu vou entrar dentro do problema. Então, eu entendo. E aí eu tenho essa intimidade. Eu busco ter essa intimidade. Eu busco falar com ele claramente, sabe? Ser mais claro. Em alguns momentos falho, porque eu deveria falar mais, eu deveria conversar mais. Eu deveria agradecer mais. Mas ainda assim eu vejo que ele tem me sustentado em todos os momentos e tem feito coisas que eu falo, Deus, nossa, o Senhor é tão bom. Eu nem pensava que isso fosse acontecer e o Senhor está fazendo. Se alguém quiser te contratar, como é que faz? Pelo WhatsApp, né? Pode me contatar ou pelo próprio Instagram. Eu mesmo que respondo, não tenho ninguém ali que cuida nem nada. Eu mesmo que respondo, vou lá e respondo. Claro que não é imediato, mas eu respondo. Geralmente eu faço um mapeamento, identificação de valores para ver se encaixa dentro do meu propósito, porque às vezes por muito tempo eu ia eu preciso logo fechar um processo. Não, eu preciso entender se eu consigo atender, se realmente está dentro daquilo que eu consigo fazer, né, para chegar no objetivo daquela pessoa. Para semear. E qual que é o seu propósito hoje? Hoje, meu propósito permanece o mesmo, desde quando eu me entendi que esse era o que Deus queria para minha vida, que é transformar pessoas e mudar histórias. Então, como se transforma pessoas? Através do autoconhecimento. E aí a pessoa muda as histórias da vida dela, porque ela vai mudar o seu relacionamento, ela vai mudar o seu comportamento no seu trabalho, ela vai se posicionar. Ela não vai mais apontar, ela não vai mais julgar. Ela vai entender que por trás da Lud e da Liane existe uma história. E que nós trilhamos uma jornada. Então, é ajudar as pessoas a tirar os óculos embaçados para ter uma visão além daquilo que ela consegue enxergar. Também acredito. As pessoas que elas estão na mesma caminhada ou são melhores do que a gente em algum ponto, elas nunca vão julgar. Porque elas já passaram por ali, elas sabem como é a jornada. Quem julga é quem não tá no caminho, não tá na mesma vibe, ou quem tá muito frustrado com ela mesma. Claramente, hoje eu consigo perceber isso. Então, é uma coisa que... Só que, e é uma coisa que a gente estava falando aqui, eu sempre tive autoconfiança na fala, até porque eu busquei muito... Estudei bastante para isso, assim, me aperfeiçoei e acredito nas coisas. Eu só falo aquilo que eu acredito de verdade. Não visto uma máscara para agradar ninguém, nunca. Talvez eu sou agraciada porque meu âmbito familiar fez com que eu me protegesse mais. Então, eu sou... não ligo muito... Não que eu não ligue para a opinião dos outros, mas, assim, a opinião do outro reflete mais sobre o outro. Isso para mim. Isso foi muito claro, assim como eu olho no espelho. Só que, sabe uma coisa que eu não tinha? Eu não tinha autoestima. E eu entendi que elas são diferentes. A autoconfiança da autoestima. Tem muita gente que tem autoconfiança de subir num palco e falar. E a autoestima, talvez aquela pessoa tá lá embaixo. Aí ela não entende, talvez não se arruma muito, não arruma o cabelo. E muitas vezes a autoconfiança faz isso com a gente. Que, tipo assim, e o ego, na verdade. A pessoa tem que me aceitar do jeito que eu sou. Entendeu? Indiferente se eu tô calçando um chinelo ou se eu tô calçando um salto. E eu pensava toda a vida assim. E aí, com o tempo, a maturidade e também trabalhando a autoestima, tu entende que, na verdade, as pessoas, elas compram aquilo que elas veem.
e elas não te conhecem na essência. Uhum. E elas não são obrigadas a te conhecerem na essência também. É obrigação sua, se você quer vender, mostrar para ela qual é a tua essência. Como você quer ser visto, né? Como você quer ser visto. E aí a autoestima é muito importante, porque querendo ou não, a gente está falando que nós somos seres sociáveis. Nós precisamos sim criar relacionamentos. E aí existem estratégias para isso. E eu acredito, Liane, e eu fui gerente comercial de uma grande empresa, de uma grande marca, e eu via claramente o comportamento daquele vendedor que não tinha autoestima e do vendedor que tinha. O vendedor, e aí para mim, um dos primeiros passos até da gente abrir a consciência e se permitir conhecer é através da autoestima. Porque quando você começa a buscar autoestima, você começa a olhar para dentro, você começa a ver o que te incomoda e você começa a se importar com o que você pensa e não com o que as outras pessoas pensam sobre você. E aí você começa a se arrumar e aí isso se começa a florescer de dentro para fora. Bem isso. Que é bem diferente da autoconfiança somente. E aí entra com o autoconhecimento. Exato. Porque aí eu vou entender por que a minha autoestima tá nesse nível e por que eu tenho autoconfiança, mas eu não tenho autoestima. Porque a autoconfiança, ela traz através da segurança que você tem dos conhecimentos que você comprou. Ou seja, dos cursos e tudo mais. E normalmente, quem tem autoestima tem autoconfiança. Pode ver. Quem tem autoestima tem autoconfiança. Mas aí tá linkado à tua infância, né? Porque se a gente voltar lá na infância e olhar você com a sua mãe, você com o seu pai, a gente vai identificar o porquê que em alguns momentos a gente se perde na autoestima. Sim. E assim, aí vamos falar de dicas práticas. Volta lá. Volta quando você não estava desperta e quando você realmente não tinha toda a consciência que você tinha hoje. Eu sei que é difícil porque você só consegue falar perante a tua perspectiva, perante teus olhos. Mas assim, tenta se colocar no papel de uma pessoa que ainda está aprisionada. Qual que seria o primeiro passo? Primeiro, pensa a pessoa bem fechada, assim. Não sabe... Qual que seria o primeiro passo para ela buscar autoestima e buscar autoconhecimento e começar a se despertar? Geralmente é o momento que incomoda ela com algum gatilho de alguma fala. Né? Alguma pergunta. Geralmente, as pessoas que chegam, elas já chegam falando porque o meu marido falou. Porque a minha amiga disse. Né? Então, quais são as frases clichês, geralmente, que elas ouvem? Mas o que aconteceu com você? Você não era assim. Por que você não passa? Até eu comecei a falar, acho que você viu lá no meu Instagram, sobre o batom. Sim. A minha cliente, ela não conseguia passar um batom. Porque um dia falaram para ela que o batom vermelho não combinava com ela. Mas ela gostava. E naquele momento houve-se uma prisão. Aí ela entrou para dentro da prisão, literalmente. E geralmente são pessoas muito próximas da gente. Ah, mas é só quem tá próximo e que a gente consegue. gosta que fere. Uhum. E aí, quando você fala desse processo de estar muito presa e não conseguir ter uma autoestima, eu preciso também fazer o passo da engenharia reversa. Voltar e entender qual foi o momento que eu me perdi. Eu já passei por isso. Quando eu casei com meu esposo, eu tinha um cabelo bem grande, 15 anos, aqueles cabelão. A minha mãe gostava que eu fizesse mecha, então eu sempre fui mais loira e tal. E o meu esposo se apaixonou pelo meu cabelo e tal. E hoje eu gosto dele curtinho. Mas, quando eu casei, eu ouvi muitas frases como mulher não deve de mostrar as pernas, né? Porque é vagabunda, enfim, os padrões que colocam, os rótulos que colocam sobre nós. E eu acreditava que para eu ser uma esposa perfeita, eu tinha que entrar dentro daqueles rótulos. E aí eu não me maquiava mais, que era uma coisa que eu gostava muito. Eu não passava um batom. E eu fui entrando e minando a minha autoestima. Então, assim, o que era pra mim? Camiseta e leg. Camiseta e leg, camiseta e leg. Aí já trabalhava de diarista, então é mais fácil, mais confortável, né? Pra que pentear o cabelo? Só dava um rabinho aqui, era grande, incomodava fazer uma escova ou algo do tipo. E eu fui me perdendo. Até um dia que a minha mãe chegou na minha casa. Tem essa foto. E eu tava lavando roupa num tanque. E a minha mãe saiu da minha casa chorando. E depois ela veio e falou bem assim... Essa mulher que eu vi nesse tanque não é a minha filha. A minha filha tem autoestima. Ela não falava autoestima, mas minha filha gosta de se arrumar. Minha filha gosta de andar perfumada. Minha filha gosta... Cadê? E isso me marcou muito. E aí você vê como existem as crenças que te limitam e as crenças que te potencializam. E naquele momento eu falei assim... Nossa, realmente, eu preciso voltar a me amar.
E aí foi quando, aos pouquinhos, eu fui... Mas eu não tinha esse conhecimento de agora, tá? Era coisas que aconteciam naturalmente. E a dica que eu dou para uma pessoa como essa, dentro, principalmente do processo ali, se ela está buscando uma terapia ou algo do tipo, procure olhar qual foi o momento que você parou ou você nunca teve. Faz essa reflexão. Ou você nunca teve, ou você realmente parou por algum momento, por uma fala ou por uma situação vivida. Porque nós só entramos dentro de um casulo desses que a gente não consegue sair, não consegue se enxergar, não consegue se ver, por gatilhos mentais. Então, seria mais ou menos isso, né? Porque para você falar uma dica ou algo do tipo, você tem que entender a história, né? Você tem que compreender a história. Você tem que ver por que que vem. A gente tenta aqui no geral, né? Para ver... Mas eu também acredito que tem gatilhos que ativam para fazer a gente, pelo menos, ups, né? Dá aquele estalo, né? Rápido, assim. De, opa. E eu sempre falo, você está. Você não é. Exatamente. Você está, você não é. Então, assim, volta. E uma coisa que eu sempre falo, a maioria dos coaches, dos treinadores te pergunta onde você quer chegar daqui a 5 anos, né? Primeiro que 5 anos é muito longo, na minha visão. Então, eu pergunto daqui a 6 meses, você consegue visualizar o final do ano, né? Mas, longe, até o final do ano que vem, você ainda consegue visualizar. Agora, aonde você não quer chegar? Qual é o momento que alguém te pergunta onde você não quer chegar? Porque você precisa saber onde você quer chegar, mas o mais importante é saber onde você não quer. Porque aí você consegue saber como você faz para chegar. Eu acredito nisso também. Quando você tem isso muito claro, você começa... Aí vem autoconfiança, autocontrole, né? Mas é um processo, paciência. Processo. Tudo é um processo. Não tem como. O processo demanda energia, demanda disposição, ele demanda foco, disciplina, erros e acertos. Vai errar para acertar. Muito bom. A gente já está indo para o final aqui. E antes, eu vou te fazer, você vai pensando uma frase para deixar para as pessoas. E aí a gente vai só rever aqui os conteúdos que a gente já passou. A gente falou que Deus é algo muito maior do que uma religião. E sem crítica a nenhuma religião. Exato. De longe. Mas é tratar Deus como um amigo mesmo, conversa com ele, troca ideia. E assim, cada um tem uma opinião, mas se você não acredita em Deus, meu amigo, eu acho que já tem que começar a refletir aí muito na tua vida, porque se você acha que tudo que existe veio por acaso, eu já estive nesse lugar e acho que nunca fui descrente. Mas assim, não tem como tudo isso daqui perfeito do jeito que é, na hora que a gente respira para olhar a natureza, como as coisas acontecem, como a gente acontece, como a gente gera um filho, um bebezinho e depois nasce, um ser que tenha espírito e alma e ele já nasce daquele tamanho, ele já sabe o jeito que quer deitar e que não quer deitar, o peito que quer mamar e que não quer mamar. Então, tipo assim, é umas coisas que foge, sabe? Mas sabe como é fácil de começar a ter uma experiência assim? Pega o celular, bem simples, o celular, põe naquele timeline, acho que é assim que fala, que vai gravar bem rapidinho, deixa gravando o céu, as paisagens, deixa gravando e depois assiste. Você vai ver o movimento das nuvens, o movimento da natureza. E você vai olhar e falar assim, como isso acontece? Você pode até ir para a ciência, tentar trazer explicação, tentar trazer fórmulas. Mas você não vai conseguir formular um formulário explicativo, mesmo tendo todas as fórmulas. Não, e assim, a física quântica, ela já está... É muito recente o estudo, visto a física moderna, enfim. E ela já contestou e dizendo que não foi criado ao acaso. Existe um ser, alguma coisa que criou, porque existe padrões que ele já é explicado pela física quântica, porque no mundo quântico nós somos só ondas, né? E pro lado da física. Sim. Então, assim, até a própria física quântica agora ela já explica que não tem a condição. Pesquisa sobre isso porque é verdade. Gatilhos, busca aí alguns gatilhos
Para você começar a se despertar. Faz uma lista das coisas que te incomodam, muito bom. Faça aquela carta lá que a Liane deu aqui uma dica. Ou faz o que eu ganho e o que eu perco. Muito bom. E começa a se despertar. A gente está aqui para isso. Se você pudesse deixar uma frase, então, para quem está ouvindo agora. Todo mundo vai escutar a tua frase no máximo aí 1 minuto e meio. Se você pudesse falar só isso, a última coisa, suspiro de vida, o que seria? Decisões transformam o futuro e mudam histórias. Muito bom. Tem. E aí, se fosse além, eu falava, ó, passado é lugar de referência e não de permanência. Então, sua decisão hoje muda sua história amanhã. Acredito muito. Muito bom. Ai, gratidão. Imagina, estamos juntos. Nossa, gratidão junto de verdade por toda a entrega, por você estar aqui com a gente falando. Ainda é um canal pequeno, mas vai ser enorme. Eu sei que é só questão de tempo. E a gente tá nisso já juntas. Deus colocou você na minha vida e eu na sua. E você na minha, né? Tem coisas que não se explica, se sente. Muito bom. Tem coisas. E nós, né? Eu vejo assim que é eu, você e o Espírito Santo aqui conduzindo o momento todo, em todo momento, porque eu já fui em outros podcasts, já estive em outros movimentos, já estive na TV, enfim. Durante essa minha jornada, a gente é convidado para estar, a gente tem mentores que nos levam, né? E como você, também sempre fiz de tudo para ser primeiro lugar, né? Sempre fui muito intensa, me coloquei ali à disposição para tirar o 10 sempre, né? E eu nunca estive tão verdade, tão eu. Em todos. Porque, Liane, em outros momentos foi mentira? Não, eu fui roteiro. Aqui eu fui eu. Teve um roteiro? Teve, mas eu fui eu. Essa é realmente a Liane que se comporta dentro de casa, que se comporta nas amizades, que busca estar todos os dias se aperfeiçoando. Eu falo 1%, porque o dia que eu ficar perfeita, Deus recolhe. Né? Deus puxa. Então, é 1% todos os dias. E assim, é uma paz que excede qualquer entendimento estar aqui. Então, eu que agradeço. Obrigada pela oportunidade de me permitir ser eu de verdade. Nossa, e que a sua mensagem ecoe por tudo e chame muitas mulheres. E se você sentiu e foi tocada lá no fundo por tudo isso, compartilha aí a história, compartilha esse podcast e a gente vai alcançar muito mais pessoas. Muitas vidas. É isso.